esika nakomi ezanga te Yesu ndakomisi ngai bobomanga nanu te botuna na betela bino lisolo makila ya bato te sikse na ngai eza kombo na Jésus boyinanga nanu te botuna na betela bino lisolo mikila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nazali kubara kodia te eza losambo mikila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nakomi kubara kisi te eza losambo oyo bomoni nanuku tosaleli ngai ya ebele te boyinanga nanu te bondimaka peke nzambe atombolaka bomona tika Yesu nakilelakyo mosika na Yesu nakokutate oyo baluki na kisi apesinga na fasilite koto lokola. Amém. Amém. E outro comunicado vai agradecimento primeiramente a Deus pela graça que nos concedeu Je suis bien. Estou bem devant les ambassadeurs diante dos embaixadores et les ambassadrices de e Jésus. as embaixatrices de Deus. Moi, je suis serviteur. Eu sou servo Je vous sers que vos serve dans la parole de Dieu. na palavra do Senhor. Ce que vous devez savoir, O que vocês devem saber, je ne suis pas plus grand que vous. não sou mais grande do que vocês, C'est pour cela que je vous sers. mas vocês é que são. Vous, vous êtes plus grand que moi. Vocês são mais grandes do que eu. Vous avez des églises. Vocês têm igrejas. Vous conduisez les âmes. Vocês conduzem os Moi, âmes. je ne conduis pas les âmes. Eu nem conduzo os âmes. Vous avez de grandes Vocês responsabilités. têm grandes responsabilidades. Moi, j'ai la responsabilité de mon épouse Eu só tenho responsabilidade da minha esposa et mes enfants e meus filhos, et mes os petits-enfants. meus netos. Merci, prophète. Obrigado, profeta. Je ne suis pas plus grand que vous. Eu não sou mais grande do que vocês. C'est pour cela, Daí que, à la fin, no fim, je vais vous demander eu vou vos pedir pardon. perdão. Nous, notre génération, Nós, a nossa geração, nous avons fait beaucoup de mal nós fizemos muito mal à la génération future. na geração futura. C'est vrai. É verdade. Je suis un d'eux. Eu sou dos. Nazali deles. Aussi, Eu também j'ai fait du mal. fiz mal. Mais la nouvelle génération, Mas a nova geração, moi je vous demande pardon. eu vos peço perdão. C'est vrai, É verdade. nous sommes mal conduits. Nós conduzimos mal. Somos mal On ne condutores. vous a pas donné un bon exemple. Por vos abandonar um bom exemplo. E o que é que eu vos peço? Ne suivez pas ce que nous avons fait. Não façam aquilo que nós fizemos. Pardonnez-nous. Perdoem-nos. Je vous demande chacun de vous Eu peço a cada um de vós pardon perdão pour notre conduite. pela nossa conduta. Nous, Nós on vous a blessé. viverimos. Nous n'avons pas laissé un bon exemple. Nós não fomos bons exemplos. C'est pour cela aujourd'hui, Razão pela qual hoje vous êtes un peu réticents vocês também estão a submeter-se a essas de nous acontecimentos, écouter. de nos escutar. Apôtre, Apóstolo, prophète, profeta, pasteur, pastor, évangéliste, evangelista, docteur, doutor, pardonnez-nous. perdoem-nos. Perdoem-nos. Il y a eu la jeunesse, E está aí a juventude, il y a eu la négligence. está aí a negligência, Mais ne nous tenez pas rigueur. e nós queremos pedir perdão. Pardonne-nous. Perdoa-nos.
Est-ce que vous avez accepté mon pardon? Será que você aceita o meu perdão? Se quelqu'un de notre génération se alguém da nossa geração vous a blessé, vos ferir il vous a parlé du mal, e vos ter feito mal il s'est comporté mal envers vous, e se comportou mal diante de vós, ne nous tenez pas rigueur. não haja com rigor. Pardonnez-nous. Perdoem-nos. Je demande pardon Eu peço perdão pour eux, por eles, pour nous, por nós, à vous. a vocês. Amen. Vous m'avez compris? Me entenderam? Merci, pasteur. Obrigado, pastor. Je vous demande pardon. Eu vos peço perdão. Si quelqu'un de ma génération Se alguém da minha geração vous a blessé, vos feriu, il vous a parlé mal, vos falou mal, il vous a traité petit pasteur, vos tratou como pequeno pastor, pardonnez. perdoa. Pardonnez. Perdoa-me. Yo kolobani. Yo dans l'église, yo bayebi yo. Eu tenho na igreja, te conhece? Pardonnez. Perdoa, perdoa. Amen. Bolimbisa biso. Perdoa-nos. Nous nous sommes mal comportés. Nós somos mal comportados. Je voulais vous demander ce pardon E eu não me canso de lhes pedir qui perdão, vient sincèrement de mon cœur. que vem sinceramente do meu coração. Néhémie était à l'étranger. Néhémie é um estrangeiro. Quand il a Foi um entendu, estrangeiro. quand il a entendu que Jérusalem était détruite, Quando ele entendeu que Jerusalém estava destruído, quand il priait, quando ele orou, il ne disait pas ele não dizia, Dieu, Deus, pardonne-le. perdoa eles. Il disait pardon. Ele disse, Deus, perdoa-nos. Il se mettait dans le bain. E ele se metade do bem. Raison pour laquelle, Razão pela qual, partout où vous allez partir, onde todo lugar que vocês podem si ir, quelqu'un parle le mal de notre se génération, alguém falar mal da nossa geração, dis-lui. diga-lhe, Ils ont déjà demandé pardon. eles já pediram perdão. Nous devons pardonner. E nós lhe perdoamos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Apóstolo. Perdoa-nos. E agora eu vou falar de serviço. La puissance la puissance du leadership O poder da liderança des serviteurs. do servo. Ce que j'appelle service. É isso que eu chamo de serviço. Le plus profond désir de l'homme, O desejo mais profundo do homem c'est un désir de pouvoir. é o desejo de poder. L'homme aime le pouvoir. O homem ama o poder. L'homme aime la puissance. O homem ama o poder. L'homme aime la grandeur. O homem ama a grandeza. Tout être humain Tudo que é humano. veut être puissant et grand. A ser ser poderoso e grande. Mais qu'est-ce que la puissance? Mas o que é o poder? Écrivez. Escreve. Qu'est-ce que la puissance? O que é o poder? La puissance est la capacité O poder é a capacidade de maîtriser les circonstances, de acalmar as circunstâncias, de maîtriser l'environnement. de tranquilizar o teu meio, o ambiente. Je reprends. Repite. Bien, vous avez écrit. Hoje já escreveu. La puissance, O poder c'est la capacité é a capacidade de maîtriser, de tranquilizar les circonstances as circunstâncias et l'environnement. e o teu envolvimento, o meio ambiente. Qu'est-ce que la grandeur? E o que é grandeza? Nous avons deux types de pasteurs. Nós temos dois tipos de pastor. Les pasteurs qui aiment la puissance et la grandeur, Pastor que ama o poder e a grandeza, qui les dit haut et fort. que diz ele é forte. Et nous avons d'autres qui font semblant E nós temos outro semelhante de ne pas l'aimer. que anda a fingir. Aidez mon frère Sylvie. C'est pour ça que je n'ai pas un français très simple. Eu falo em Que vous poder comprenez. muito simples para ele poder entender. Tu peux? Continuarás. Regarde. Chacun d'entre nous Cada de nós aime la grandeur. gosta a grandeza, Mais certains
prétend qu'il n'aime pas la grandeur. Alguns não gostam daquela grandeza. La vérité est celle-ci. A verdade é isto. Tout pasteur aspire à la grandeur. Todos os pastores aspiram na grandeza. C'est pour cela que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. É aquilo que nós esperamos fazer. Nous cherchons la grandeur. Procuramos a Nous grandeza. cherchons la puissance. Procuramos a potência. Les désirs de la puissance et de la grandeur, Desejo de potência e grandeza c'est un désir naturel. é um desejo sobrenatural. Non, Natural. Ce n'est pas un défaut Aquele não é defeito de chercher la grandeur, de procurar grandeza, parce que c'est naturel. porque é natureza. Pour avoir un ministère efficace, Para ter ministério eficaz, vous devez connaître les désirs de votre église, deve conhecer desejo da vossa igreja, les désirs des gens qui viennent à votre église, desejo das pessoas que aproximam a vossa igreja, et décider de répondre à leurs besoins. decidido a responder os seus desejos. En faisant ainsi, A fazendo isto, vous devenez un leader qui réussit dans la vie. serás líder que existas na vida. L'église A igreja est la solution é a solução dans sa communauté. na comunidade. Pasteur de... Ici c'est quoi? Aqui é que Sapou. o pastor aqui no Sapu, Quand vous réunissez-vous, quando você vai se falar, posez-vous la question. pergunta Quelle est la situation de Sapou? qual é a situação que se encontra na Sapu. Il y a des autochtones, il y a des gens qui sont nés ici à Sapou. Tem as pessoas que foram nascidas em Sapu, Vous connaissez Sapou. conhecem Sapu Étudiez. e estás a dizer, Sapou a besoin de quoi? Sapu precisa o quê? Au lieu d'aller aider les gens à Benguela, Além de você ir em Benguela à Wambo, ou no Ambo, Mozambique, no Moçambique, commence ici. começa primeiro aqui C'est en Jérusalem. e aqui em Jerusalém. Ce n'est pas moi Não qui sou vais eu solutionner le problème de Sapou. que vou resolver o problema de Sapu. C'est toi. És tu, Pasteur Emmanuel, pastor Emanuel. maman, ce n'est pas moi, Não é eu, c'est toi. és tu. Si tu veux être un leader grand, Se quer ser líder grande, résous le problème resolve o problema des membres qui viennent dans ton église. de membros que vêm na sua igreja. Pourquoi Jésus est-il venu? Por que Jesus veio? Jésus est venu, premièrement, Jesus veio primeiramente pour nous montrer Dieu. para nos mostrar Deus. Deuxièmement, Segunda pour nous coisa, montrer ce que nous sommes. para nos mostrar o que nós somos. Vous voulez que je le répète? Quero que eu repito. Pourquoi Jésus est-il venu? Por que Jesus veio? Il est devenu Veio pour nous montrer le Père. para nos mostrar o Pai. Jésus Jesus nous a montré l'amour du Père. nos mostrou também a amor do Pai. Et il voulait te montrer qui tu es. E queria também te mostrar o que você é. Tu n'es pas un bon à rien. Você não é nada. Tu n'es pas un petit pasteur. Você não é pequeno pastor. Tu es né pour dominer, Você é nascido para dominar, pour impacter, para impactar, pour influencer. mas influenciar. Une des raisons Uma razão que Jésus est venu, que Jesus veio c'est pour te rendre grand, é para te fazer tornar grande, te rendre puissant. para te fazer tornar potente. Il était venu sur la terre Ele veio na terra pour satisfaire para satisfazer ton désir de grandeur. seu desejo de grandeza. Quoi? O quê? Si j'étais à votre place, je dirais waouh! Se estava lá, eu podia dizer amém. Il était venu Ele veio pour satisfaire para satisfazer ton désir de grandeur. seu desejo de grandeza. Donc être petit, Ser pequeno c'est normal. é normal. Et tu dois grandir. Você deve crescer. Oh! Ei, Je me rappelle toujours de mes enfants. eu me lembro todo o tempo de meus filhos. J'ai un grand garçon. Tem grande homem Maintenant, je le regarde comme ça. e agora ele olha assim. En plus, un bâclé. Ele é gigante. Mais quand il était petit, Quando foi pequeno, il me voyait grand. estava me vendo grande. Aujourd'hui, Hoje, il me voit petit. está me vendo pequeno. Moi, je le vois grand.
E eu vejo ele como grande. La grandeur, A grandeza c'est naturel. é natural. Tu dois commencer petit. Pode começar pequeno. Quand tu as une église de 10 personnes, Quando tens a igreja de 10 pas pessoas, de souci. não se pergunta. Tu grandiras. Vai crescer. Tu grandiras. Vai crescer. Tu grandiras. Vai crescer. Quand je me suis marié, Quando o pastor Manteu ou casou, mon épouse avait un problème de gestation. a mulher dele tinha problema de alcançar. Pasteur Adolo, elle connaît. A pastora Adolo conhece. Ça, c'est notre maman de longue date. Essa aqui é a nossa mãe de antiguidade. Amen. Mais je prêche un message. Pregava a Un mensagem. jour, je le prêcherai dans vos églises. Dia vou pregar na vossa igreja. Le principe O princípio, premier. o é o primeiro. Lorsque tu as le premier, Quando você tem o primeiro, tu auras le deuxième. vai ter o segundo. Lorsque tu as le deuxième, Tem o segundo, tu auras le troisième. vai subir para a terceira. Oh! Pasteur, Pastor, n'aie pas peur. não tenha medo. Commence l'église Começa a igreja avec une com personne, uma pessoa, ta femme, na tua mulher, teus filhos. qui grandira. Vai crescer. Quand j'ai commencé l'église, Quando o pastor começou a j'ai igreja, commencé l'église avec mon épouse. começou a igreja com sua mulher e seus filhos. Nous louons chez moi la Estavam maison. louvando lá em casa. Un jour, Dia, j'ai prêché estava a pregar très fort. mais Il forte. y a une soeur qui montait, Há uma irmã que subiu. il a pris l'ascenseur. Subiu Et no pensait elevador. qu'on était 10 ou 20. No elevador tinha 20 pessoas. Dans la maison, E encontrou o pastor em casa. il a rencontré que moi, mon épouse et mes 2-3 enfants. Encontrou só o pastor, mulher e 3 filhos Il dele. dit, pasteur, Disse, pastor, moi je croyais que vous étiez 10. eu só pensei que são 10. J'ai dit non. Ele disse, não. Vous savez, pasteur, Afinal, je vais vous dire une chose. eu vou te dizer uma Moi, coisa. j'ai prêché devant des fous. Ele, pastor, pregou na frente dos malucos. Impressionne. Ele estava pregando os malucos. J'ai prêché devant 10 personnes. Ele pregou durante 10 pessoas. Devant 20 personnes. Pregou durante 20 pessoas. Je suis allé jusqu'à 200, 300 personnes. Agora subiu para 200, 300. Même plus. Mais que isso, La petitesse o pequeno ne peut pas t'arrêter. não pode te fazer parar. Quand nous sommes sortis de la maison, Assim que saíram em casa, premier culte, primeiro culto on était 99. foi 90 homens. Pardon, 96. 96 pessoas. 96. 96 pessoas. Non. Os restos estavam fora. Moi, je ne bâtis pas sur les fondations des autres. O pastor não constrói em cima da fundação dos outros. Moi, je bâtis pas sur les fondations des autres. Ele não constrói em cima da fundação dos outros. Pasteur Emmanuel, je vais te pointer tout le temps. Pastor Emmanuel será tocado todo o tempo, porque ele me conhece. Dans l'église où je suis pasteur, Na igreja que ele é pastor, mon pasteur titulaire o pastor titular est dele, un Français. ele é um Et francês. je garde ta boue. A vida dele está Pasteur boa. Emmanuel le connaît. Pastor Manuel conhece, Mais il ne connaissait pas son église. mas não conhecia a sua Moi, igreja. je connaissais l'église plus que mon pasteur. Conhecia a igreja mais que ele. C'est moi qui faisais tout le travail. O pastor ele fazia todo o trabalho aí. Et je n'ai jamais quitté dans cette église, Nunca deixou aquela igreja. amener les membres avec nous. E levar aquele membro com ele. Não, Jamais. não. Je suis parti seul. Ele foi sozinho. Je ne suis même pas parti. Não foi só. C'est l'église qui a changé la vision. A igreja que mudou a visão. Et moi, je suis parti. E o pastor foi. Tout le monde savait. Toda a gente Et sabia. tous les membres de l'église me suivront. E todo membro da igreja lhe seguiram. J'ai rien fait. Não tinha feito nada. Amen. Toutes les églises que je bâtis, Todas as igrejas aqui foi construído, ou foi rebatado que j'ai laissé, e deixou. Hoje ça continue. continua. Je ne suis plus pasteur là-bas. Não é mais pastor lá. Ça ne m'intéresse pas. Não lhe interessa. Commencez petit. Começou de pequeno. Ne vous effrayez pas. Não vos dá medo. Tu es appelé à la grandeur. É chamado na grandeza. Personne n'est né grand pasteur. Ninguém nasceu grande pastor, On les devient. mas se torna.
venu Jesus veio sur la terre aqui na terra pour nous enseigner comment atteindre la grandeur. para nos ensinar como poder ter a grandeza. Jésus a introduit Jesus introduziu un paradigme, un modèle modelo de leader serviteur. de líder servo. C'est ça que je vais vous enseigner. Isso é que vou vos ensinar. Voyons dans la Bible Vejamos na Bíblia. le modèle de leadership de Jésus. Modelo de liderança de Jesus. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 20. A Bíblia nos diz no livro de Mateus 20, Une femme est venue voir Jésus. uma mulher veio de ver Jesus. J'ai dit Jésus, Disse Jesus, j'ai 2 enfants. tenho 2 filhos. Mais mon souhait c'est quoi? Qual é a minha vontade? Un, être à ta droite, Fica na tua direita, l'autre à ta gauche. o outro fica na tua esquerda. Quel beau demande. Uma boa coisa que ela pediu. Quelle était la réponse de Jésus? O que foi a resposta de Jesus? Jésus n'a pas réprimandé cette maman. Jesus não deu bafo naquela mamã. Il n'a pas dit qu'est-ce que vous me demandez. Não disse também que o que está a me pedir. Il lui a répondu calmement. Ele respondeu lentamente. Être à gauche ou à droite de moi, Estar direita à esquerda de mim ça ne dépend pas de moi. não depende de mim, Ça dépend du Père. depende de Pai. Cette maman, qu'est-ce qu'il demandait? O que aquela mamã estava a pedir? La grandeur. A grandeza. La grandeur. A grandeza. Je vous ai dit la grandeur, Eu vos disse a grandeza, c'est un besoin naturel. desejo natural. Pasteur, Pastor, il y a des mamans qui viendront vers toi tem as mamães que virão aqui, pour te dire, pasteur, prends mon enfant. vai te dizer que pai pega meu Je veux filho. qu'il devienne pasteur. Eu quero que seja pastor. C'est un sentiment normal. Aquele sentimento normal. Tous les disciples de Jésus Todos os discípulos de Jesus avaient besoin de la grandeur. precisavam grandeza. Les gens pensent que As pessoas pensam que les disciples suivaient Jésus os discípulos seguiam Jesus parce qu'ils aimaient Jésus. porque amavam Jesus. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Vou vos dizer uma coisa de bom C'est faux. e falso. Leur désir était Seu desejo foi de devenir grand comme Jésus. de tornar grande como Jesus. Merci, pasteur. Merci. Ils ne suivaient pas Jésus parce qu'ils aimaient Jésus. Não seguiam Jesus porque amavam Jesus. Mais ils suivaient parce qu'ils savaient quand on le suit, nous devenons grands comme lui. Seguia porque sabia, assim que estamos a lhe seguir, vamos tornar como ele. Le premier disciple de Jésus, c'était pas de religieux. Primeiro discípulo de Jesus não foi religiosos, C'était les hommes de fer. foi homens de negócio. Pierre, Pedro, négociateur. negociador. Jean, João, négociateur. negociador. Ils avaient leurs propres entreprises. Eles tinham as suas empresas. Quand ils ont suivi Jésus, Quando seguiram ils Jesus, n'ont pas arrêté leurs entreprises. não fecharam as suas empresas. Ça continue à fonctionner. Continuam a trabalhar. Raison pour laquelle, Razão por qual, quand Jésus est décédé, quando Jesus morreu, Pierre a repris son travail. Pedro voltou no seu Il trabalho. est rentré dans son travail Ele voltou no seu trabalho. parce que son entreprise était toujours en actualité. Porque seu trabalho estava sempre ativo. C'est Jésus qui a couru derrière Pierre. Jesus que correu mais atrás de Pedro. Pierre, Pedro, qu'est-ce que tu fais? o que estás a fazer? La première fois dans la Bible, A primeira vez na Bíblia, Jésus a crié le poisson. Jesus criou o peixe Il appelle Pierre. e chamou Pedro. Viens, on va manger. Vem, come. On va discuter. Ele assou o peixe e veio, come. Je t'avais dit quoi? Eu te disse assim, te disse que Tu es pécheur d'homme. você é pescador de homens. Pourquoi tu as repris? Por que recuaste? Pêcher le poisson. De vir pescar o peixe. Amen. Pour la première fois, É pela primeira vez. Jésus crie le poisson. Jesus assou o Il peixe. appelle Pierre. On mange aujourd'hui. Chamou Pedro para comer junto. Parce qu'il savait, merci, Porque ele sabia, obrigado. que Pierre Pedro avait eu la
Ele tinha a revelação que a igreja c'est lui é ele qui sera la tête. que será a cabeça. Vous savez, Pierre était dans... Pedro estava só assim. Il était un peu bouillant. Ele estava um pouco brilhante. Est-ce que vous savez que Pierre n'était pas le bien-aimé de Jésus? Você não sabe que Pedro não foi bem amigo de Jesus. Parce que quand Jésus commençait à dire, Quando Jesus começou a falar, je vais mourir, eu vou morrer, Pierre n'a pas pu poser la question à Jésus. Pedro não fez pergunta a Jesus. Il a demandé à Jean, Perguntou a João. pose-lui la question. Ele pergunta, Pourquoi? por quê? L'intime de Jésus, c'était Jean. A intimidade de Jesus foi Jésus a João. laissé sa maman. Intimidade foi a mãe dele Jean. e João. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que Jean avait beaucoup d'argent, plus que les apôtres. Porque João tinha mais dinheiro do que todos os apóstolos. C'est Jean qui avait beaucoup d'argent. É João que tinha mais dinheiro. Jésus n'a pas laissé sa maman Jesus não deixou a sua dans mãe. une maison de crevaison. Ele deixaram a mãe dele numa casa de Une previsão. maison où il n'y a pas la nourriture. Não é numa casa que não tinha comida. Il a pris soin de sa maman jusqu'à la mort. Ele levou a sua mãe até na sua morte. Et Jean, João c'est le seul disciple é o único discípulo. qui a insulté Judas. Não entendi. Insulté. Ofendeu Judas. Il a dit Judas c'est un voleur. Disse a Judas é carregador. Matthieu n'a pas dit ça. Mateus não disse isso. Luc ne le dit pas. Lucas não disse isso. Marc ne le dit pas. Marco também não. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Jean a exprimé ses émotions. João explicou essas emoções. Parce qu'il aimait beaucoup Jésus. Porque amava muito Jesus. Amen. Amen. Même Jésus lui-même. Seja Jesus só. Même Jésus lui-même Seja o Jesus. n'a pas insulté Judas. Não ofendeu ou não perguntou Judas Judas. avait toujours la faveur. Judas tinha sempre favor. Il ne se suicidait pas. Não estava para se matar. On devait le reprendre. Poderia lhe receber mais. Dans la Bible, quand vous lisez, vous êtes pasteur. Quando estão a ler a Bíblia, vocês são Il y a pastores. des gens qui ont exprimé leurs émotions. As pessoas estão exprimando suas emoções. Comme Jean. Não é João. Dans la Bible, il y a Na, des émotions. também então. Vous lisez Lamentation. Estão a ler Lamentações. Qu'est-ce que Jérémie s'exprimait? O que Jeremias explicou? C'est les émotions. As emoções. Pasteur, Pastor, ce n'est pas un péché não é pecado d'être pasteur ser pastor et homme d'affaires. e um homem de negócio. Amen. 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 Je vais faire tomber le masque. Vou deixar cair a máscara. Beaucoup d'entre vous, Muitos de vocês vous êtes tellement fainéants são negligentes ou preguiçosos. et vous refusez même de travailler. Estão a negar até de trabalhar. L'église est chère. A igreja é jovem ainda. Mais qu'est-ce que tu fais? O que estás a fazer? Travaille. Trabalha. Cherche quelque chose de faire. Procura uma coisa de fazer. L'église de 10 personnes A igreja de 10 pessoas. qui est déjà plein temps. Você já tem tempo cheio. Vous m'excusez, pasteur. Me perdoam, pastor. Je vous dis que la vérité. Só estou a dizer a verdade. Moi, j'étais pasteur E eu fui pastor et homme d'affaires. e o homem de negócio. Pour vous, Para vocês, je n'ai pas l'onction. não tenho onça. Pour vous, l'onction, c'est pour vous. Onção é que é para vocês. Faire tomber les gens, É deixar cair as pessoas. c'est faux. Negativo. L'onction, c'est la connaissance. Onção é conhecimento. Quand tu as la connaissance, Quando tem tu conhecimento, as l'onction. você tem unção. Vous savez, Sabe? moi, quand je prêche, Eu quando estou a pregar, la guérison rentre. a cura está a C'est entrar. pas la peine de venir me voir après le culte. As pessoas estão vindo ver depois do Pasteur, prie pour moi. pastor, ora por mim. Mais ce que je parle, Assim que estou a falar, c'est l'onction qui sort. é a unção que está a sair. La connaissance, c'est l'onction. O conhecimento é unção. C'est ça qui guérit. É aquilo que cura. Dans nos églises aujourd'hui, Nas nossas igrejas il y hoje, a des gens qui aiment tomber. tem muita gente que gosta de cair. Même si tu ne les touches pas, Mesmo que você não lhe tocar, sozinho cai. chaque jour, Todos os dias. et ils ne changent pas. Não muda. Moi, le jour que j'ai tombé, O dia que o pastor je caiu, me suis réveillé, quando levantou, il y a des choses qui sont parties dans ma vie.
A cosa che foram na minha vida. Mais toi, tu tombes. Você todos os tempos cai. Pastor, Vous invitez toujours des gens qui vont crier. convida as pessoas que gritam todos os dias. L'onction, Unção ce n'est pas crier, não é gritar, c'est parler. é falar. Transmet la connaissance. Transmite conhecimento. Jésus prêchait, Jesus pregava, la Bible nous dit, a Bíblia nos diz, les gens étaient guéris. as pessoas estavam sem curadas, Sans qu'il les impose la main. sem meter-lhe ainda as mãos. Mais ces paroles, As palavras il dele, y a des moments, há momentos ce sont des paroles prophétiques. da palavra Et profética. si je te donne une parole prophétique, Se te dá a palavra ne profética, venez pas me voir à la fin não vem me ver no fim, que j'ai pris pour toi. orar mais de não para ti. Parce que cette parole que tu as reçue, A palavra que tu recebeu, tu as reçu la solution de ton problème. recebeste solução dos teus problemas. Mais c'est moi-même des pasteurs, Talvez o pastor j'ai donné une parole prophétique, deu a palavra et viens profética encore me voir. e depois está vindo Pasteur, prie ver. pour moi. Pastor, ora para mim. Quand je te vois, Quando te vejo, je vois directement ton église. tu vai ver diretamente a tua igreja. Même si tu m'invites, je ne viendrai pas. Mesmo que você me convidar, não virei. Parce que vous allez prendre toute mon énergie. Que vão querer receber toda a minha energia. Toi, pasteur, Você, pastor, je t'ai donné une parole prophétique. te dei a palavra Tu profética. le reçois. O recebeste. Après, tu viens que je prie pour toi. Depois vem para mim orar. C'est ça l'éducation de ton église. É aquilo aí, é a educação da tua igreja. Merci, pasteur. Merci. Nous allons changer notre pays. Devemos mudar o nosso país. On aura des prédicateurs avec l'onction de Dieu. Honorável pregador com unção de Deus. L'onction pure. Unção puro. La femme qui avait la perte du sang. A mulher que tinha fluxo de sangue. Il est venu toucher Jésus. Ele só veio tocar o Jesus. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz l'avertissement de Jésus o vestido de Jesus. touche la femme. Tocou na mulher. Vous savez, l'avertir, c'est quoi? Sabe se vestir é quem? C'est le caractère. É comportamento. Caractère. Caráter. Jésus était modèle de leadership. Jesus foi modelo de liderança. 3 remarques à faire. 3 coisas remarcadas. Jésus rencontre les apôtres. Jesus encontrou apóstolos. Pierre, il a travaillé toute la nuit. Pedro trabalhou toda a noite. Il n'a pas eu de poisson. Não conseguiu nada. Dans le matin, Quando amanheceu, Jésus le voit. Jesus lhe viu. Il dit, Pierre, Disse: Pedro, prête-moi ton bateau. me presta seus barcos. Jésus a enseigné. Jesus ensinou. Juste après, Até depois, il remet à Pierre son bateau. e devolveu canoa no Pedro. Et il lui dit, Lhe disse: va pêcher. vai pescar. Toute la nuit, Toda noite, Pierre n'a rien pris. Pedro não conseguiu nada. L'entreprise était en faillite. Naquela empresa estava na Il falência. n'y a rien. Não tinha nada. Il a peur Tinha medo de rentrer à la maison. de voltar em casa. Qu'est-ce que les enfants vont manger? O que as crianças vão comer? Jésus lui dit, Jesus disse: prends ton bateau, pega seu navio jette ton fils. e atira sua rede. À 6h, 7h du matin, 6 horas, 7 horas de tempo. ça ne se fait pas. Não acontece. Pourquoi? Por quê? 3 remarques. 3 coisas que Primeira remarque. Primeira coisa marcada. En Galilée, Em Galileia. les lacs étaient limpides. Ok. A lagoa foi em putos. C'était clair. Estava bem claro. C'est pourquoi la pêche se faisait que la nuit. Por isso é que a pesca acontecia de noite. Deuxième remarque. Segundo, En Galilée à l'époque, na Galileia, na época, la première industrie c'était la pêche. primeira industrial foi a pesca. Troisième remarque. Terceiro, Les disciples étaient tous professionnels. o discípulo todo foi profissional. Donc ils ont pêché toute la nuit, Pescaram toda a noite. sans rien avoir. Nada que conseguiram. Jésus qui leur dit, Jesus apareceu. jette le filet. Atira-se a rede. C'était contre leur culture. Foi contra seu culturas. Écoute-moi bien. Escuta-me bem, Pasteur, pastor. c'était contre la culture
de la pêche de l'époque. Foi contra a cultura de pesca daquele tempo. Mais Jésus voulait faire quoi? Jesus queria fazer o quê? Jésus voulait changer leur culture, Jesus queria mudar a sua cultura, leur mentalité. ser sua mentalidade. Dans l'église, Na igreja, nous avons créé notre système. criamos nosso sistema. Il y a des moments, Há momento, le système est au bout. o sistema está pronto, Ça ne fonctionne plus. não funciona mais. Mais tu résistes. Mas você está sempre a Tu resistir. continues à faire la même chose. Continua sempre a fazer a mesma Mais coisa. l'église ne grandit pas. A igreja não vai crescer. Dieu veut te dire, Deus quer dizer, change. muda, Change. muda, Change. muda. Mais toi, tu résistes. Você sempre existe. Les gens commencent à partir. As pessoas começam a ir. Pourquoi? Por quê? Dieu veut que tu changes. Deus quer que você muda. Qu'est-ce que tu ne fais pas bien dans ton église? O que não faz de bem na sua igreja? Change. Muda, Change. muda, Change. muda. Jean et Jacques, João e Tiago, un jour, dia, ils voient quelqu'un viram alguém qui chassait les démons. estava a repulsar os Au demônios. nom de Jésus. Em nome de Il Jesus. dit, Disse, pastor, Jésus, Jesus, parce qu'il était leur pasteur, porque Jesus estava lá. nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons. Vi alguém que está por repulsar os Nous demônios. l'avons interdit. Nós lhe Il ne impedimos. peut pas le faire. Ele não pode fazer. Jésus dit, Jean-Jacques, Jesus disse, João, Tiago, calmez-vous. deixa. Il est le nom. Ele é de nós. Pasteur, Pastor, tu as une église ici. tens uma igreja aqui. Quelqu'un va bâtir l'église là-bas. Alguém fez mais uma ali. Ce n'est pas un musulman. Não é C'est un muçulmano. chrétien. É cristão. Quelle est ta réaction? Qual é a sua reação? Jésus leur dit, Jesus lhe disse, laisse-les. deixa-lhe. Il est le nom. Ele é de nós. Merci. Le but Objetivo de mes enseignements, do meu ensinamento ce n'est pas não é de faire sortir beaucoup des églises. de fazer sair muitas igrejas. Mes cours que je donnerai, Os cursos que eu darei c'est pour endiguer la prolifération des églises. é para procurar a prolongavidade das igrejas. Mais pour faire éclore l'église. É para nós fazer crescer as igrejas. Cela signifie Quer dizer, un pasteur pastor qui a le membre dans son église. tem membro na igreja. Un membre devient mature, Se membro vem para poder abrir, tu l'envoies. você manda ali. Parce que le ministère Porque ministério a 4 éléments. tem 4 elementos. Appel, Tem chamada, formation, formação envoi e enviar. et maturité. Mais maturidade. Merci. Quand quelqu'un commence à grandir dans ton église, Se alguém começou a crescer na tua igreja, lâche-les, deixa ele ir. accompagne-les, Acompanha-lhe. ne les garde pas. Não lhe olha só. Là, vous faites quoi? Vous éclorez l'église. Ali vocês estão fazendo crescer ou explorar a igreja. Mais c'est nous qui avons créé ce problème de prolifération des églises. Nós que criamos o problema de estar a fechar as igrejas. Parce que la personne qui sort chez toi dans la rébellion, Ali quem que está dentro de ti naquela igreja c'est un rebelle. é rebelde. Il a pris 10 personnes s'il les amène là-bas. Tem 10 pessoas se levar lá. Qu'est-ce qui va se passer? O que vai acontecer? Il y a un rebelle qui va sortir, Tem rebelde que vai sair ali. qui va encore créer l'église là-bas. Vai também fazer mais uma igreja Ça, lá. c'est la prolifération des É églises. proliferação da igreja. C'est pas bon. Não é bom. Pastor, Comment tu as commencé ton église? como que começaste a tua igreja? Tu as pris des âmes ici, tu l'as amené pour commencer l'église? Saíste com as almas aqui para ir fazer outro lá? Tu es rebelle. És rebelde. Je te demande d'aller voir ton père spirituel, Peço-te de ir ver teu pai espiritual. réconcilier avec lui. Reconcilia-te com ele. Sinon, Senão, toi, tu tu vas créer aussi un rebelle. vais criar também rebelde. Tu
abrirá a porta. Et Dieu va te demander de compte. E depois vai prestar a conta com Deus. Quel est l'exemple de Jésus? Qual é o exemplo de Jesus? Modèle. Modelo. La maman vient voir Jésus. A mamãe veio ver Jesus. Il dit, ce que je désire, Disse o que eu desejo. c'est que mes enfants restent avec toi. Os 2 filhos meus ficam contigo. La mère était un peu égoïste. A mãe foi orgulhosa, egoísta. Il avait 12 disciples, Jésus. Jesus tinha 12 Mais discípulos. la mère demande que pour ses enfants. A mãe só estava pedindo para os filhos dele. Elle était égoïste. Foi egoísta. Mais c'est là où nous avons vu la réaction de tous les autres. E ali onde vimos a reação de todos os outros. C'est là où nous avons compris qu'ils avaient besoin de la grandeur. Ali onde entendemos precisavam a grandeza. Pasteur, Pastor, tu fais semblant comme tu n'aimes pas la grandeur. estás a fingir tipo que gosta da grandeza. Tu aimes la grandeur. Amas da grandeza. Exprime-toi. Exprima-te. Tu aimes la grandeur. Amas da grandeza. Et tout se manifestait. Os 12 manifestaram. Pourquoi tu dis ça? Por que estás a dizer Tu isso? parles que pour ta maman. Estás a falar só para tua Tu mãe? parles que pour tes enfants. Estás a falar só para teus filhos? Mais je vais vous dire quelque chose. Vou te dizer uma coisa. Qui a demandé à la maman d'aller demander? Quem falou na mãe para ir pedir C'était Jean et Jacques. foi João e Tiago. Quand Jésus répond à la maman, Quando Jesus respondeu naquela mamã, c'est les enfants qui se manifestent. os filhos também se manifestaram. C'est lui qui a demandé à maman d'aller demander. A pessoa que pediu na mão para ir pedir C'était ses enfants. foi seus filhos. Mais écoute ce que Jésus a dit. Escuta o que Jesus disse. Verset 20. Versículo 20. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous demandez. Não sabe o que estás a pedir. Pasteur, Pastor, il y a beaucoup de choses que nous demandons. há muita coisa que nós pedimos, Nous ne savons pas le pourquoi. não conhecemos o porquê. Je n'ai jamais vu les gens à vivre comme des chrétiens. Não vi as pessoas na vida como cristãos. Tu sais, il y a des pasteurs qui disent même, Há pastor que disse, Dieu répond à toutes les prières. Deus responde em toda oração. C'est faux, ma pasteur. É falso. C'est faux. Não. Dieu ne répond pas à toutes les prières. Deus não responde todas as orações. Il dit quoi? Porque o que ele Si disse? vous demandez selon ma volonté. Se peças segundo a minha vontade. Mais comment vous prêchez que Dieu répond à tout? Por que pregam? Deus responde de todas as orações. Pasteur, Pastor, revois votre prédication. revele a vossa pregação. Quand nous sommes partis à l'école biblique, Quando foram na escola bíblica, vous savez, le premier enseignement que j'ai écouté à l'école biblique, primeiro ensinamento ouvido na escola bíblica. c'était la nouvelle naissance, Novo nascimento, la repentance. arrependimento. Et le jour-là, Naquele dia, j'ai compris, entendeu? j'ai prêché mal la nouvelle naissance. Estava a pregar mal o novo nascimento. J'ai prêché mal la repentance. Estava a pregar mal o Il arrependimento. y a des choses que vous prêchez Há coisas que vocês qui pregam, ne sont pas vraies. não é verdade. Mais vous savez pourquoi vous les faites? Sabe por que estão a Vous fazer? êtes entré dans un système. Estão a entrar num sistema. Et le but de mes enseignements O objetivo dos meus est de ensinamentos faire sortir dans ton système. é para sair naquele sistema. C'est ça que Jésus a fait à Pierre É aquilo que Jesus fez no Pedro, dans la pêche miraculeuse. na pesca miraculosa. Change ta doctrine. Muda a sua doutrina. Jésus dit, Jesus disse: vous allez boire dans ma coupe. vão tomar meu cálice. Le mot coupe O nome cálice, en grec, em grego, c'est idiome. Idiome. idioma, né? Dans Ok. le langage hébreu, c'est idiome. Na linguagem hebraica é idioma. Qu'est-ce que cela signifie? Significa o quê? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Será que Deus pode chamar o quê? Pronto. Pode pagar o preço. Boire à ma coupe. Tomar meu cálice. Jésus disait à Jean, Jesus dizia no João: est-ce que tu es prêt à payer le prix? estás pronto a pagar o preço? Jésus a dit,
Jesus disse: vous allez boire à ma coupe. vão tomar o meu cálice. Ce n'est pas votre coupe. Não é o vosso Vous cálice. allez boire à ma coupe. Vão tomar o meu cálice. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Si vous êtes les étudiants, Se vocês são estudantes, si vous connaissez la Bible, conhecem a Bíblia. comment Jacques est décédé? O que é que Jacques disse? On l'a coupé en deux. Eles cortaram em dois. Jacques est décédé, on l'a coupé en deux. Jacques decidiu para lhe cortar em dois. Pourquoi? Por quê? Parce que leur maman demandait Porque mãe dele estava a pedir la grandeur. a grandeza. Vous demandez la grandeur, non? Estão a pedir a grandeza, sim. Soyez prêts Fica pronto à décéder pour Jésus. a decidir por Jesus. Vous devez A morrer être por prêts Jesus. à mourir pour A morrer por Jesus. Idiot Idioma signifie payer le prix. significa pagar o preço. Vous savez comment Jean est décédé? Sabe como é que João morreu? On l'a pris Lhe pegaram. dans la salle. Lhe meteram dentro de tambor. Quando saiu, Toute la peau est restée. todo o pele ficou. On l'a jeté à quelque part. E lhe atiraram na ilha de Patmos. Tu es prêt Estás pronto à payer le prix? de pagar o preço? Tu es prêt Estás pronto à payer le de prix? pagar o preço? Tu veux être pasteur, non? Quer ser pastor? Sim. Ah, vous pensez que le pasteur c'est mettre le costume? Vão pensar, Rouler avec, ser pastor é andar de carro rouler avec une belle voiture? ou andar com um bom carro bonito. Tu vas boire la coupe de Jésus. Vais tomar cálice de Jesus. Maintenant, Jésus leur a montré le modèle. Jesus lhe mostrou o modelo. Il dit, Disse: je ne suis pas venu pour que vous me servez, não vim para vocês me servir. mais je suis venu pour vous servir. Jesus veio para nos servir. Pasteur, Pastor, je vais finir là. vou terminar ali. Regarde dans ton église. Olha, ou veja ainda na sua igreja. Est-ce que toi tu sers? Será que tu serves? Ou bien c'est les chrétiens qui te servent? Ou os cristãos membros que te servem? Moi j'ai vu des pasteurs qui ne donnent même pas la dîme. Eu vi os pastores que não dão pelo menos o dízimo. Mais c'est lui qui se met devant. Eles se metem em frente. Donnez la dîme. Paga dízimo. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu sais, Ontem alguém me disse, pastor, sabe? on a fait l'offrande. Nós metemos oferta. Mais regarde le montant. Vê o número, a soma. J'ai rigolé. Admirei? J'ai dit, mais pourquoi vous faites la pression à vous? Por que fazem pressão nos vossos membros? Si vous-même vous n'arrivez pas à donner, Se tu próprio ainda não deu, vous n'êtes pas des modèles. vocês não são modelo. Jésus nous a montré le modèle. Jesus nos mostrou o modelo. Je vais vous dire quelque chose. Quero vos dizer uma coisa. Moi, étant que pasteur homme d'affaires, Eu, como pastor, homem de negócio, j'ai donné la dîme plus que toute mon église. dava o dízimo mais que a igreja dele. J'étais partenaire de Maurice Sérieux. Ele foi abonado no que de de Maurício. Béni-il. Celulou, né? Béni-il. Beni, né? J'étais le partenaire dans mon église. Foi adorador de sua igreja. Dans notre église, Ele foi quem? j'étais pasteur homme d'affaires. Ele foi pastor, homem de negócio. Maintenant, j'ai donné l'offrande plus que dans mon église. Dava oferta mais que a igreja dele. Mais que toda a igreja dele. Mais moi, j'ai donné plus la dîme. Dava mais dízimo. Parce que j'avais monté ma dîme jusqu'à 20%. Ele subiu o dízimo dele até 20%. Parce que je vis dans la grâce. Porque vivo na Je ne graça, peux pas rester à 10%. não posso ficar a 10%. Jusqu'aujourd'hui, Até hoje. je donne quel est le montant que j'ai donné avant. Ele dá o mesmo número que dava antes. Et notre église, E vossa nous igreja avons 1,5 million € tem 1.500.000 euros. Je suis parmi les gens qui ont contribué à avoir ce somme-là. Está no meio das pessoas que contribuem para ter aquele Parce valor. que nous voulons acheter une église dans Paris. Eles querem comprar uma igreja em Paris. Pasteur, Pastor, toi tu donnes ta dîme. você dá o teu dízimo aonde? Où est-ce que tu donnes tes offrandes?
onde que entrega a sua oferta. Après, tu commences à forcer les gens de donner. Depois começa a obrigar as pessoas a dar. Les gens ne donneront pas. As pessoas não darão. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que toi-même, Você ainda tu es infidèle é infiel dans le peu des choses. nas pequenas coisas. Tu cherches que Você Dieu te donne beaucoup. quer que Deus te dá muito. Dieu ne le fera pas. Deus não fará isso. Si Dieu le fait, Se Deus lhe fazer, il brise ses principes. Ele vai quebrar seus Et princípios. Dieu Deus marche anda dans les principes. nos princípios. Ça vous gêne pas? Isso não vos Nous sommes divide. ici entre pasteurs. Estamos aqui entre os Vous n'avez pastores. pas donné même de l'offrande de 10 000. Mesmo a oferta de 10.000 você não deu. Si nous sommes 100 pasteurs ici, Se somos 100 pastores aqui, nous pouvons avoir 100 000. poderíamos ter 100.000. Si chacun donne même 10 000. Se alguém dá 10.000. Parce que je ne parle pas aux chrétiens. Não estou a falar só de Les fiéis. chrétiens, fermez vos yeux, ne regardez pas. Vocês não olham aqui. Je parle au Père. Estou a falar dos pais. Vous ne donnez pas. Não estão, não estão. Vous incriminez les enfants. Como é que estão incriminando os filhos? Jésus fit un modèle Jesus foi modelo. par excellence. Excelente. C'est pour cela qu'il a lavé le pied de ses apôtres. Por isso é que lavou os pés dos seus Il a apóstolos. dit, regarde ce que je fais. Disse, olha o que estou a Je fazer. vous demande de le faire. Estou a pedir para vocês fazerem. Pasteur, Pastor, sois serviteur. seja servo. Arrêtez de te comporter comme un patron. Deixa de se comportar como um boss. Quand tu rentres dans l'église, Quando entra na tout igreja, le monde voit tes regards. toda a gente te Tout veja. le monde faut s'approcher. Toda a gente tem que inclinar. Les sœurs, le protocole. Protocolo, irmão. Si je viens dans votre église, Se eu estou a chegar na vossa igreja, pasteur, si tu m'invites, pastor, se me convidar, pas de protocole pour me livrer des choses. nada de protocolo para limpar o pó dessa Pas parte. de faire moi-même. Farei isso sozinho. Pas de protocole. Nada de protocolo Pour prendre ma vie. para pegar minha roupa. Les jours que je n'aurai pas mes mains, O dia que não vou ter minhas mãos, je vais laisser qui me portent. vou deixar para me levar a roupa. Sauf si mon épouse n'est pas là. Só se fosse que a minha mulher não está lá. Combien de fois, Quantas vezes ceux qui s'appellent, si c'est les grands pasteurs, aqueles que são chamados como grande pastor, pastor, n'imagine pas si tu viens de faire ça. não está chovendo, vem normalmente. On va tomber les masques. Vamos deixar cair a máscara. Qui t'a demandé de le faire dans ton église? Quem te pediu para você fazer isso na tua Tu igreja? es parti voir le pasteur Papi. Fui porque do pastor Pipapi, Ce garçon là. quando está a entrar, a pessoa está ajoelhando, metendo a mão. Toi aussi tu le fais. Você também está a copiar. Tu es copié. Você é um copiador, Tu n'es pas original. não é original. Tu es photocopie. Fotocópia de chinês. Photocopie des régimes de l'original. Ficando que tem original. Jésus est l'original. Jesus é original. Lisez la Bible. Leia a Bíblia. Jésus n'était pas, il se faisait pas grand. Jesus não se fez grande. Un jour, les gens ont voulu le mettre faible. Dia as pessoas queriam lhe fazer tornar grande. A Bíblia nos diz: Jésus fuit. Jesus fugiu. Mais vous, Vocês, sont pas les lois de mélodie. se querem te levar a Bíblia, deixar ainda em casa. Vous avez Porque não, minha mão está doente. Tu Não. veux que toutes les sœurs Queres que todas as irmãs pour tes soins. ficam ali para seu bem ou para a sua limpeza. Pasteur, Pastor, Jésus est le modèle par excellence. Jesus é modelo excelente. Ne copie pas un pasteur. Não copia nenhum pastor. Restez originel. Fica sempre original. Vous voyez ce monsieur? Então, ver esse senhor Je n'envie personne. não envia ou não pressiona ninguém. Je vais pas demander un témoin. Pode ter testemunha para o pastor. Na idade de 40 anos, Qu'est-ce que vous voulez encore? o que é que vocês querem mais? Dieu m'a béni. Deus me Je abençoou. sais comment Dieu bénit. Sei como é que Deus abençoou. J'avais rien. Não tinha nada. Dieu peut te bénir. Deus pode te abençoar. Jésus reste ton modèle. Mas fica sempre teu modelo. Je veux que, Jesus fica sempre teu modelo. je veux que vous faites un exercice.
6. Vous avez 2 yeux. Duas vistas. Je fais 6 000 parlements. Que é aquilo aí que estavam fazendo. E vou falar isso em Kimbundo para vocês entenderem. Estás a copiar o modelo do outro. Não está a copiar o modelo de Jesus. Então, dois olhos. Um está a olhar Jesus. Um está a olhar o homem. Não vai receber nada a Jesus. Jésus veut que tu dépendes de lui 100%. Jesus quer que depende dele 100%. Pastor, ne dépend pas des offrandes. Não depende das ofertas. Ne dépend pas des offrandes. Não depende das ofertas. Il ne sera pas riche avec les offrandes. Não vai ser rico nas ofertas. Celui qui donne, Aquele que dá, c'est Dieu. Deus. Tourne ton regard vers Dieu. Todo o tempo olha a Deus. C'est pour ça que l'argent de l'église est mal géré. Por isso é que o dinheiro da igreja é mal gerido. Parce que vous le prenez pour vous. Porque vocês pegam isso para vocês. Pasteur, Pastor, la personne que tu vois, a pessoa que está a ver, je ne regarde jamais personne. não olho ninguém. Lorsque j'ai une besoin, Assim que tenho uma vontade de uma coisa, j'ai un besoin, tenho uma vontade, je regarde. vou olhar Jesus. Je ne regarde jamais les gens. Não olho a pessoa. C'est pour ça que Dieu Por isso é que Deus a permis, permitiu, à l'âge de 40 ans, a idade de 40 anos, para alugar um avião, pour me montrer. para me mostrar. Quand tu me fais confiance, Quando me faz a confiança, je vais t'amener loin. eu vou te levar longe. Si Sim, j'ai une parole à vous laisser, pasteur, tem uma palavra para vous deixar, pastor. Jésus est notre modèle, Jesus é o nosso modelo, pas quelqu'un d'autre. não é outra pessoa. Ne me demandez pas l'argent. Não me peça o dinheiro. Ce que moi j'ai, O que eu c'est tenho pour moi, é para mim, mon épouse, minha mulher, mes enfants. meus filhos. Moi, je viens te donner la connaissance Eu vou te dar seu conhecimento. qui peut te permettre de devenir comme moi. Pode te fazer tornar como eu. Ça suffit. Ali chega. Si tu as tes problèmes, Os teus problemas, cherche tes solutions. procura a sua solução. Moi, j'ai cherché la solution, j'ai trouvé. O pastor procurou solução e encontrou. Mais pourquoi tu viens vers moi Por que que vem a ele? pour me demander? Para me pedir? Non, Não, je ne te donne pas. não te darei. Jésus dit quoi? Jesus disse que Celui qui ne veut pas travailler, quem não quer trabalhar, vous prenez même le pain qu'il a. vão lhe tirar também aquele bocado que ele tem. Vous les donnez à celui qui a travaillé. Vão dar na pessoa que tem. Mais vous ici à l'église, Vocês aqui na igreja vous aidez seulement les gens qui sont le plus démunis. estão ajudar as pessoas que estão embaixo. Les gens qui ne veulent rien faire. As pessoas que não fazem nada. Ça, ce n'est pas le modèle de Jésus. Aquele não é o modelo de Jesus. Que Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Nós vamos nos ver proximamente. Próxima vez. Maintenant, E agora, j'ai fait exprès de laisser ce temps já tenho como deixar esse tempo pour que vous me posez des questions. para me fazer as perguntas. Sachez que les gens qui viennent à l'église Sabe que as pessoas que vêm na igreja ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. não vêm porque vos amam. Parce que beaucoup de pasteurs pensent que les gens qui viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils les aiment. Muitos pastores pensam que as pessoas que vêm na igreja vêm porque lhes amam. Mais ils suivent votre don. Assim, para o vosso dom. Les jours que tu perdras le don, O dia que vais perder o dom, ils vont te laisser. vão te abandonar. C'est pour ça que tiens bien à ton caractère. Por isso é melhor segurar bem o teu caráter. C'est la protection de ton don. É a proteção do teu dom. Merci. Obrigado. Question. Pergunta. Merci, révérend. Nous avons vraiment béni dans Maloba qui n'a deux jours il y a 6 heures. Question, on va en tout là. A pergunta do nosso pai é: C'était vraiment gostamos l'enseignement aujourd'hui, surtout pour nous, en école pasteur africain. do que o ensinamento que recebemos mais para nós, seus irmãos africanos, Ministère
mission à temps plein. Mettemos nosso ministério em tempo cheio, Ça, il faut tenir sem saber l'activité pour renforcer le ministère national. outras atividades para reforçar nosso Dans le ministério. monde business. E não entramos no mundo de business. Mais le problème, O problema, des fois, en Afrique, talvez aqui em África, on a des difficultés. temos dificuldade Il n'y a pas de droit. de empregos Par rapport à vous là, en Europe, na relação de vocês lá em Europa. nous autres, on a étudié, Os outros estudaram, c'est des titres académiques. têm estudos acadêmicos. Mais le problème de l'emploi. O problema é emprego. Peut-être là-bas, en Europe, on a la facilité de m'aider. Talvez lá na Europa tenha facilidade. Ok, c'est ça. Merci. Ele está no meio da gente, das pessoas que contribuem para ter aquele Parce valor. que nous voulons acheter une église dans Paris. Eles querem comprar uma igreja em Paris. Pasteur, Pastor, toi tu donnes ta dîme. você dá o teu dízimo aonde? Où est-ce que tu donnes tes offrandes? Onde é que entrega a sua oferta? Après, tu commences à forcer les gens de donner. Depois começa a obrigar as pessoas a lhe dar. Les gens ne donneront pas. As pessoas não darão. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que toi-même, Você ainda tu es infidèle é infiel dans le peu des choses. nas pequenas coisas. Tu cherches que Você Dieu te donne beaucoup. diz que Deus te dá muito. Dieu ne le fera pas. Deus não fará isso. Si Dieu le fait, Se Deus te fazer, il brise ses principes. Ele vai quebrar seus Et princípios. Dieu Deus marche anda dans les principes. nos princípios. Ça ne vous gêne pas? Isso não Nous sommes vigília. ici entre pasteurs. Estamos aqui entre os Vous ne pastores. pouvez pas donner même des offrandes de 10 000. Mesmo a oferta de 10 mil você não deu. Si nous sommes 100 pasteurs ici, Se somos 100 pastores aqui, nous pouvons avoir 100 000. poderíamos ter 100 mil. Si chacun donne même 10 000. Se alguém dá 10 mil. Parce que je ne parle pas aux chrétiens. Não estou a falar só de Les fiéis. chrétiens, fermez vos yeux, ne regardez pas. Vocês não olham aqui. Je parle au Père. Estou a falar dos pais. Vous ne donnez pas. Não estão, não Pourquoi estão. vous incriminez les enfants? Como é que estão criminando os filhos? Jésus fit un modèle Jesus foi modelo. par excellence. E excelente. C'est pour cela qu'il a lavé le pied de ses apôtres. Por isso é que lavou os pés dos seus Il a apóstolos. dit, regarde ce que je fais. Diz, olha o que estou a Je fazer. vous demande de le faire. Estou a pedir para vocês fazerem. Pasteur, Pastor, sois serviteur. seja servo. Arrêtez de te comporter comme un patron. Deixa de se comportar como um boss. Quand tu rentres dans l'église, Quando entra na igreja, tout le monde voit tes regards. toda a gente te Tout veja. le monde faut s'approprier. Toda a gente tem que inclinar. Les sœurs, le protocole. Protocolo, irmã. Si je vais dans votre église, Se eu for chegar a outra igreja, pasteur, si tu m'invites, pastor, você me convidar. pas de protocole pour me livrer des choses. Nada de protocolo para limpar o pó dessa parte. Farei isso sozinho. Pas de protocole Nada de protocolo pour prendre ma Bible. para pegar minha aula. Les jours que j'aurai pas mes mains, O dia que não vou ter minhas mãos, je vais laisser qui me porte. vou deixar para me levar a roupa. Si mon épouse n'est pas là, Só depois que a minha mulher não está lá. combien de fois Quantas vezes ceux qu'ils appellent, si c'est les grands pasteurs, aqueles que são chamados como grande pastor, pastor, ne m'agenouille pas si tu viens faire isso. não se ajoelha quando você vem frente de mim. Viens normalement. Vem normalmente. On va tomber les masques. Vamos deixar cair a máscara. Qui t'a demandé de le faire dans ton église? Quem te pediu para você fazer isso na Parce tua que tu igreja? étais parti voir le pasteur Papi. Fui no pastor de papi. Ceux qui ont content. Quando vai entrar, a pessoa está ajoelhando, metendo a mão. Toi aussi tu le prends. Você também está a copiar. Tu es copié. Você é copiador. Tu n'es pas original. Não é original. Tu es photocopie. Fotocópia de La chinês. photocopie ne résiste pas. A fotocópia não existe. Lorsqu'il y a l'original. E quando que tem original? Jésus est l'original. Jesus é original. Lisez la Bible. Leia a Bíblia. Jésus n'était pas, il se faisait pas grand. Jesus não se fez grande. Un jour, les gens
Le monde dit, à ça, quelqu'un il faisait La Bible nous dit, la Bible nous dit, Jésus fugiu. mais vous, Possède. sans valider mes mélanges Bible. C'est quelqu'un qui ne va la Bible. Vous avez besoin qu'on tique. Vous savez, primaire, après ça, il déjà il y a des cas. Pour qu'il n'y a pas de Tu fais que toutes les serres et dans la sont dimanche, là pour tes soins. ça explique en ligne par faire bem ou par sua limpeza. Pasteur, Pastor, Jésus est le modèle par excellence. Jesus é modelo excelente. Ne copie pas un pasteur. Não copia nenhum pastor. Restez originel. Fica sempre original. Vous voyez ce monsieur? Então, esse senhor Je n'envie personne. não envia, não pressiona ninguém. Je vais prendre de malheur un témoin. Pode ter testemunho do pastor de nós. Moi, la personne que vous voyez, A pessoa que estão a ver, j'ai loué l'avion, j'avais l'âge de 40 ans. alugou avião, tinha 40 anos. J'avais une entreprise Tinha emprego d'aviation de aviação. au Congo. Lá do Congo. Un avion cargo, lui connaît. Avião. À l'âge de 40 ans, Na idade de 40 anos, qu'est-ce que vous voulez encore? o que é que vocês querem mais? Dieu m'a béni. Deus me Je abençoe. sais comment Dieu bénit. Sei como é que Deus te abençoe. J'avais rien. Não tinha nada. Dieu peut te bénir. Deus pode te abençoar. Mais Jésus reste ton modèle. Mas fica sempre teu modelo. Je veux que Jesus fica sempre teu je modelo. veux que vous faites un exercice que je vais vous demander. Peço para vocês fazerem exercício. Vous avez deux yeux. Tem duas vistas. Je vais simultanément Que eu, neste momento, que tu regardes para abrir, et tu regardes en bas. olhar em cima e olhar embaixo. Tu peux le faire? Pode fazer isso? Tu peux? En même temps. En même temps. Mesmo tempo Tu não. le fais? Não. Mais c'est ça qu'il faut faire. É aquilo aí que estavam fazendo. Normalement, on a l'ingénieur pour comprendre. Vou falar isso em Kimundu para vocês entenderem. Ceux qui n'ont plus yo, ceux qui n'ont lobby na yo, Se eu te perguntar mbalamoko, uma vez, vous avez mis sur mi balai. tem dois olhos, Tala likolo, olha no céu e olha também embaixo. okoka. Vai conseguir? Pona nyo okoka. Por que não vai Mais conseguir? c'est impossible. É Mais impossível. yango kosala. E é isso que vocês fazem. Ozo copier modèle là-bas. Estás a copiar o modelo do outro. Mais ozo copier modèle à Jésus. Não está a copiar o modelo de Jesus. Sur mi balai. Só os dois olhos. Mon que je à Jésus. Está a olhar Jesus, Mon que je là-bas. está a olhar o homem. Okozoelo kopa. Não vai receber nada de Jesus. Jésus veut que tu dépendes de lui 100%. Jesus quer que depende dele 100%. Pasteur, Pastor, ne dépend pas des offrandes. não depende das Ne ofertas. dépend pas des offrandes. Não depende das Tu ne ofertas. seras pas riche avec les offrandes. Não vai ser rico nas ofertas. C'est lui qui donne. Aquele que dá, C'est Dieu. Deus. Tourne ton regard vers Dieu. Todo o tempo olha a Deus. C'est pour ça que l'argent de l'église est mal géré. Por isso é que o dinheiro da igreja é mal gerido. Parce que vous le prenez pour. Question moko na tuna. A pergunta do nosso pai é: To sepeli vraiment gostamos l'enseignement autour surtout pour nous, bandeko na yo bapasteur africain. do que o ensinamento que recebemos mais para nós, seus irmãos africanos. Bakanga mingi ministère na biso ya temps plein. Metemos nosso ministério tempo cheio, Sans toutefois tenir sem saber l'activité mosusu mpe po ekorenforcer baministère na biso. outras atividades para reforçar nosso Continue ministério. ya business. E não entramos no mundo de business. Mais le problème, O problema, des fois en Afrique, talvez aqui em África, on a des difficultés. temos dificuldade Il y a l'emploi. de empregos Par rapport à vous là en Europe, na relação de vocês lá na Europa. nous autres, on a étudié, Os outros estudaram, on c'est des titres académiques. têm estudos acadêmicos. Mais le problème de l'emploi. O problema é emprego. Peut-être là-bas, en Europe, on a la facilité de m'aider. Talvez lá na Europa tenha facilidade. Ok, c'est ça. Merci. Na língua ya numa pasteur. Vou dar a resposta no pastor. Pasteur, Pastor, Yesu alobaki, Jesus disse: je m'occuperai des affaires de mon père. ah, eu vou estar a tomar conta do meu negócio de Le mim. mot affaire O nome do negócio qui est mentionné dans la Bible, que está escrito na Bíblia
en école. Le monde qui multiplie l'argent. Oferta que multiplica dinheiro. C'est pour cela que Dieu dit. Por isso que Deus diz. C'est lui qui donne la semence au semeur. Ele que dá o semente no semeador. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque dans l'argent, no dinheiro, même si c'est les espèces, mesmo que ele pique aquele baixinho, il y a une partie qui est pain. há uma pouco pequena que é pão para a pessoa Et comer. il y a une partie qui est semence. Há uma parte que é semente. Qui doit être sémée. Vai ser semeado. C'est ça les enseignements que vous devez connaître. É aquele ensinamento que deve dar na Mais igreja. quand quelqu'un commence à s'aimer, Quando alguém começa a semear, parce que pastor, la semence teu est semente plus qu'elle a dit. é mais que dízimo. Mais comme nous les pasteurs, Como nós, o pastor, nous avons corroboré nós queremos que la pensée de la dîme. o pensamento de dízimo é para nós, o pastor. Nous mettons l'accent sur la dîme. Metemos acento sobre o dízimo. L'enfant qui était venu, Estamos a correr atrás do nosso tempo. Nós também aqui vamos usar o tempo. Pour la mine, le temps c'est l'argent. Para o tempo falaram, tempo é dinheiro. Mais pour la mission, le temps c'est Jésus-Christ. Para nós, tempo é o Jesus Cristo. Attends, matina molimo toke. Mesmo que nós subimos em espírito, Soki ta eboki faut toka. se chegar o tempo, temos que parar. Pour la pambola biso, Deus nos abençoe. mwana nyonso l'école, Todas as crianças na escola, mutu nyonso na vie. todas as pessoas na vida, Soki asali eloko moko, se fez uma coisa, eloko yango epesi réussite. aquela coisa deu êxito. Bato nyonso basepeli nango, Toda a gente gostaram. ezalaka na maloba moko ya esengo. Tem umas palavras de alegria. Lelo, Hoje, toza na maloba moko ya esengo. tem uma palavra de alegria. Toza na surprise. Temos surpresa Po tosala papa na biso. para fazer no nosso Pai. Mais nga mutu nabongisami te, Não estou preparado mpo nasala yango. para fazer isso. Eza na Jean moko, Tem uma pessoa, ye nabongisa nzela, ele que prepara o po caminho Yesu aleka. para o Jesus passar. Ntango tozobenga Quando estamos a chamar le révérend o apôtre reverendo apóstolo, João Fitekele, quem? Jean Fitekele, Jacques Fitetele, ye aza mokongo, ele é Bacom, azali représentant légal é representante legal ya communauté. de comunidade. Dieu pouvara. Deus proverá. Ntango azotelema mpo na kopesa biso parole moko makasi mpo lokumu mokolo. Shalom basali nzambe. Car nayebi ke naza liboso ya ndemina homme de Dieu. Sei que estou em frente do servo de Deus. Ya mingi ya koloba te. Não temos muito para falar, Parce que toza na connaissance, chacun a sa particularité. mas cada tem seu conhecimento particularidade. Bible elobi A Bíblia diz, na 1 Timothée chapitre 5, primeiro livro de Timóteo, capítulo 5, na verset 17. versículo 17. Bansien nyonso Todos os anciãos oyo bavandi na kati ya enseignement, que estão sentados no ensinamento, prédication. na pregação, Oza ministre de la parole. ex-ministro da palavra. Balobi bansiana bazomérite double honneur. Aqueles anciãos merecem dupla honra. Na makambo nyonso tosala na gloire ezongaka mpa nzambe. Todas as coisas que fizemos, a glória volta a Deus. Mais honneur ezalaka ya motu. Mas a honra é do homem. Kobosana eloko te gloire ezongaka mpa nzambe. A glória volta a Deus. Honneur ezalaka ya motu. A honra é do homem. Nyonso eleki awa nzambe azwi lokumu. Tudo que se passou aqui, Deus foi glorificado. Mais l'homme de Dieu Mas homem de Deus, azalaki animateur e que foi animador ya conférence oyo nessa conferência, azomérite double honneur. ele merece dupla honra. Raison pour laquelle Razão por qual toyebisa na révérend pasteur Jean-Claude Lukao, queremos falar ao reverendo pastor João Cláudio Lucao, Église Corte de Christ, a igreja Corpo, ya Sapu. particularmente no bairro Sapu, La communauté, il y a Église La Gloire pour Christ. na comunidade da igreja Glória do Cristo, La paroisse, il y a Sapu. na paróquia do Sapu, Vous êtes dirigé par pasteur Papi Salomon. é dirigido para o pastor Papi Salomão. Donc, ça qui certificat. Prepararam certificado Honneur et mérite. de honra e mérito Révérend Lukao. ao nosso reverendo Lucao.
photo pour nous, il va pour me délai. Quand je pose sa photo, c'est pareil. Je dirais 15%, c'est cher. Merci. Na France, na langue française, na língua francesa, nous avons un mot par exemple magique. há termo que fala ali é mágica. Et ce mot s'intitule merci. Aquele nome se diz obrigado. Merci pour chaque pasteur. Obrigado a cada pastor qui a participé que participou pour événement au Yetsalam. para evento se passar. Merci Obrigado pour le certificat. para certificado Il y a honorabilité. de honra Au Pessinga, que me deram. na offrir un peu la Bible. E isso vou oferecer a vós também. Et ça va pour la Bible aussi. Seja para vocês. Que Dieu vous bénisse. Deus nos abençoe. Ok, toujours si, malheureusement pas modéré. Tubeti maboko matatu na mkono. Mereceu ou não? Basali ya Nzambe amérité toi mérité. Deus de Deus mereceu ou não? Tobakisi su maboko matatu litolo na Vamos kaboko. para disso. Amen. So, Estamos a correr ao nosso tempo. parce que tolobaki 14 photos za libanda. Porque falamos 14 horas, devemos estar fora. Ndenge tukomaki. Do jeito que escrever. Bible lobi oui na bino tikala oui. A Bíblia diz sim, permanece sim. Non na bino tikala E non. não, permanece não. Lokola biso tolobaki 14 photos za libanda. Como falamos, 14 horas vamos estar fora. 14 photos za libanda. 14 horas temos que estar fora. Et ntango tozoyamba évangéliste komama Quando estamos a colher evangelista Kamama, mpona kopesa biso bacommuniqué para église dar anúncios da igreja dele. Amém. amen. Deus seja louvado Nzambe atalokumu por esta abençoada atividade. mpona lipangoli monene ya activité boye. Amém. Amen. Os primeiros comunicados basangwa yango são referentes ao culto. ezali kokangama na bakiti. No dia de ontem, mokolo elobi tivemos aqui 83 pessoas, tozalaki awa 83 personnes sem contar as crianças. sans compter bana mike 83 bapaster. Amém. Amen. E no dia de hoje, mokolo lelo nós agregamos tobakisami lisusu 130 pessoas, na 130 paster sem contar as crianças. sans compter bana. Amém. Amen. E outro comunicado basango mosusu vai agradecimento ezali kopesa to mpe kopesa matondo primeiramente a Deus liboso epai na Nzambe pela graça que nos concedeu mpona ngolu asali biso de estarmos aqui. ya kosala awa E em seguida, mpe oyelandi agradecer ao pastor João Cláudio Lucao merci epai ya mobateli papa te Jean-Claude Lukao por responder ao chamado, ao convite do Senhor a realizar esta conferência. mpo andimaki atika mboka ya poto akita awa mpona koya korepondre na apel ya conférence oyo. Agradecer também ao pastor Papi merci epai ya mobateli papa te Papi por abraçar esta visão mpo na koyamba ozali ete moniseli oyo e aceitar que se realizasse aqui. mpe kondima yango esalema awa. E agradecer a todo o corpo do projeto Oasis Mpe merci na lisanga nyonso ya projet Oasis por unidamente trabalharem. oa na boye kosali mpe na mosala. Amém. Amen. E agradecimento também a todos os pastores merci moye totanga na bakombokombo eza te mpo kolia biso ta merci epai ya banganga nzambe nyonso por aceitarem o convite. mpo bino mpe bondimaki mwa lokasa na biso kokomaki awa. Amém. Amen. Outro comunicado masango mosusu é com relação ao seminário yango ezali kolangisama seminaire to milulu que vai se realizar em 2026. yango ekosalema ete na mobu ekoya ya koto mibale na tuku mibale na motumba.
ainda não tem um mês fixo. Mas o tema é sair para adorar ou construir a geração futura em mente. E tem como os seguintes subtemas: estrutura espiritual, o lugar da ordem nas igrejas, a estrutura financeira, a estrutura do projeto físico e os componentes que fortificam a fé. Amém. Amém. No próximo ano, o projeto Oasis vai estabelecer escola primária e escola secundária. Este projeto não tem apenas planos espirituais, mas também tem planos materiais, como a construção de escola primária e escola secundária. E também tem o objetivo de fazer a recensão de pessoas que se encontravam presas. Amém. Ajudar as viúvas e os órfãos. E também, desculpa, viúvas e órfãos. Amém. Amém. E outro comunicado é dizer que vamos também estabelecer a escola Master para os pastores e para aqueles que querem aprender sobre a palavra de Deus. Tem o Instituto Bíblico. Na escola Master terá 22 cursos. Amém. Amém. Outro comunicado é dizer que os versículos vai ser entregue, mas não hoje. Precisamos saber o número de pastores que vão receber em francês e os pastores que vão receber em português. Então, quando o culto terminar, pasteur nini oyo awuzwango na français topendani oyo awuzwango na portugais nde na nsima na yango po tomeka kobetisa yango nde tokobenga na banimero oyo totiki wana motu na motu akoya kozwa yango. Toyokani te toyokani te. Então, quando o culto terminar, o pastor pode se dirigir na mesa para decidir a língua que vai receber o versículo. Amém. Amém. Dizer também que o Centro Boa Semente, em colaboração com a Igreja Corpo de Cristo, organiza o Encontro do Espaço. Se virem este panfleto, este panfleto é da Igreja Centro Boa Semente. Esta atividade vai se realizar no próximo mês, no dia 11 de novembro, a partir das 8 a 12 horas. Ela fica localizada na entrada depois da farmácia aqui a Maria, rua antes do Balu, na direção da Praça Nova, ao lado da cabina elétrica e padaria.
Amém. Amen. Daí que todos os pastores receberam um envelope castanho. E lá se encontra o convite deste centro. Dizer também que a igreja Arca da Vitória, que está liderada pelo reverendo Pedro Katendi, tem a alegria de convidar todos os pastores num culto de ensinamento. Vai começar às 15 horas até 17h30. No dia 24 de outubro de 2025. Ou seja, esta sexta-feira. E também terá como pregador terá como pregador reverendo apóstolo Alfa Lushima, da RDC. A igreja fica aqui mesmo. Amém. Sem